retomando aqui, por problemas técnicos de falta de bateria, o outro vídeo foi cortado assim, do nada, mas a gente retoma, né? A gente estava vendo, no finalzinho do outro vídeo, a renúncia. Nós vimos, né, que existem duas espécies de renúncia, mas na verdade só uma delas é a verdadeira. A verdadeira é a pura ou abdicativa. Aquela, né, em que o herdeiro simplesmente repudia a herança, simplesmente abre mão dela, e isso vai fazer com que a parte dele acresça a parte dos outros herdeiros da mesma classe e, não existindo outros herdeiros na mesma classe, ou todos eles renunciando aos herdeiros da classe subsequente. A gente leu lá o 1810 e o 1811 do Código Civil. E aí nós vimos que também existe uma outra espécie de renúncia que na verdade não é uma renúncia, né? Ela nada mais é do que uma cessão de direitos hereditários, porque ela é feita em favor de determinada pessoa e ela vai demandar uma dupla ação, né? A aceitação, ainda que tácita, da herança e a cessão dessa herança para outra pessoa. Afinal, isso nós já estudamos lá na sessão também, né? Eu só posso ceder a alguém o que é meu, portanto eu preciso primeiro aceitar para depois ceder. E aí eu trouxe aqui um quadrinho que diferencia a renúncia verdadeira, pura, abdicativa da nossa cessão de direitos hereditários, que também nós já estudamos, né, na semana passada. Bom, então, na renúncia, o herdeiro simplesmente abre mão, repudia a essa herança sem indicar uma pessoa determinada. Portanto, a parte dele acresce aos outros herdeiros da mesma classe ou vai para os herdeiros da classe subsequente na inexistência de outros herdeiros na mesma classe. Essa renúncia, portanto, ela é sempre gratuita e ela sempre vai beneficiar aos demais herdeiros. Levando-se em conta que os efeitos dessa renúncia são ex tunc, são retroativos, ou seja, havendo renúncia é como se o herdeiro jamais tivesse herdado, aqui nós não temos a incidência do imposto de transmissão, certo? Já na cessão de direitos hereditários, a gente tem a transferência da renúncia a uma pessoa determinada. Essa pessoa determinada, como nós já vimos lá no estudo da cessão, não precisa necessariamente ser um herdeiro. Sim, o herdeiro tem direito de preferência, mas não precisa necessariamente ser um herdeiro e ela pode ser gratuita ou onerosa. E aqui vai ocorrer, né, dupla ação do herdeiro. Ele aceita a herança, ainda que tacitamente, e cede para outra pessoa. Portanto, aqui a gente vai ter a incidência de dois impostos de transmissão. O imposto devido em razão da aceitação e o imposto devido em razão da transferência à pessoa determinada. Certo? É muito importante a gente saber diferenciar, portanto, a renúncia da cessão de direitos hereditários. Já estudamos a cessão, já estudamos a renúncia e agora fica bem clara para nós a diferença de uma para outra. Fechou? Seguindo adiante, vou dar novamente destaque para o 1811, no sentido de que ninguém representa ao herdeiro renunciante. E sobre ele nós já conversamos no vídeo passado, mas eu só dei o destaque porque isso costuma ser muito pedido em prova e a gente não pode errar, né? Aí eu trouxe aqui para vocês um julgadinho do TJ aqui do Rio Grande do Sul, né, de 9/3/2017, ó, agravo de instrumento, direito das sucessões, cessão de direitos hereditário, termo nos autos, possibilidade. Olhem só. É bem verdade que o artigo 1793 do Código Civil estipula que a cessão de direitos hereditários seja realizada mediante escritura pública. E isto tem sua razão de ser. É que o direito à sucessão aberta é equiparado a bem imóvel pelo Código Civil, dada a sua importância, né? Universalidade de direito, lá conforme o artigo 80, inciso 2 do Código Civil. Contudo, o artigo 1806 do Diploma Material autoriza que a renúncia desses direitos hereditários seja realizada mediante termo nos autos do inventário. Ora, se a renúncia, que é mais, pode ocorrer mediante termo nos autos do inventário, não há razão para que a cessão, que é menos, também seja. Isso significa que o TJ endossou a possibilidade tanto de renúncia, né, com base no 1806, quanto de cessão,
que, embora seja parecida, tem as diferenças que nós estudamos nos autos do próprio inventário, certo? Seguindo adiante, outro julgado interessante para a gente ler em sala de aula é esse aqui, também do TJ, julgado em 23/10/2013. Os dados dele estão todos aqui embaixo, tá? Número do recurso e tudo mais. Bom, inventário, efeito da renúncia, renunciante que possui irmão. 1. A renúncia é o ato pelo qual o herdeiro abdica dessa condição, isto é, considera-se como se ele jamais tivesse sido chamado a suceder. 2. Quando o renunciante não é o filho único, a parte do renunciante acresce a do outro herdeiro da mesma classe, inteligência do artigo 1810. 3. Tendo a de cujos deixado filhos e 2 netos que herdam por direito de representação do mesmo filho pré-morto, e não renunciante, mas pré-morto, que faleceu antes do pai, a renúncia da neta deve ser considerada como se ela jamais tivesse sido herdeira, isto é, a parte dela não volta para a sucessão, pois ela é considerada como se jamais tivesse sido herdeira e nada recebeu. E também não se direciona a determinado herdeiro, pois na renúncia não se confunde com a cessão de direitos. Como a sucessão está sendo operada na classe dos filhos e os netos herdam por direito de representação, a renúncia de um dos netos não afeta a cota que será dividida entre eles, permanecendo rígida. No caso concreto, sendo 2 netos que herdam por representação, a renúncia abdicativa feita por um deles se confunde no resultado com uma renúncia translativa, com uma cessão, pois a cota que deve ser repartida é rigorosamente a mesma e, em face da renúncia, será direcionada integralmente para o outro da mesma classe. Aqui, não confundam. O direito de representação não se deu para o herdeiro renunciante, e sim para o filho pré-morto, que já havia falecido quando o pai morreu. E aí os filhos dele estão herdando no lugar dele. E um desses filhos renuncia. Esse julgado é bem interessante. Eu sou meio cega, vocês sabem. Aí com a letra vermelha tive dificuldade para ler, mas eu sugiro que vocês leiam em casa com calma, porque é bem interessante, certo? E aí a gente segue adiante, né? Lidos os julgados interessantes que a gente costuma sempre ler em sala de aula, né? Até pra gente ver como a matéria que a gente está estudando está sendo aplicada, né, pelos tribunais, a gente passa para o estudo das características da nossa renúncia. Bom, primeira característica da nossa renúncia, já estou aqui batendo nessa tecla desde que a gente começou a estudar a renúncia, é que ela tem efeitos ex tunc, efeitos retroativos à data da abertura da sucessão, que nós sabemos é a data da morte e da transmissão da herança. Isso está lá no parágrafo único do 1804. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Isso significa que o herdeiro renunciando é como se ele jamais tivesse sido herdeiro, justamente em função da eficácia retroativa da renúncia. Segunda característica da renúncia é que ela exige forma especial. Ela não pode ser tácita. Vejam bem, a aceitação ela pode ser expressa, tácita ou presumida. A renúncia não. A renúncia exige forma especial e ela só pode se dar de forma expressa, ela não é tácita e nem presumida. Isso está no 1806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, como aquele julgado do TJ que a gente acabou de ler. Pode ser nos autos do inventário ou por instrumento público. Há, portanto, aqui na renúncia, exigência de forma especial, e a renúncia não pode ser tácita nem presumida. Não se presume renúncia. A renúncia obrigatoriamente tem que ser expressa, certo? Aí eu trago um outro julgado, também do nosso TJ, de 2012,
Ó, uma ação ordinária de anulação de escritura pública de renúncia de herança e indenização por dano moral. Nós vimos que aqui é possível a anulação, mas tem que ser diante de um vício. O vício aqui no TJ não foi provado. Olha o que o TJ disse. Restou claro não ter havido qualquer vício de manifestação de vontade a ensejar a anulação da escritura em questão, sendo que em nenhum momento foi minimamente provado que o ato cartorário não tenha sido realizado de acordo com os estritos ditames da lei, não havendo dúvida quanto à compreensão de seu teor pela autora, que firmou livre e espontaneamente, tanto quanto fez relativamente à escritura de doação em adiantamento de legítima da qual foi beneficiária, né? Em verdade, ao que tudo indica, se trata aqui de quisila, né? De uma briga familiar que a demandante, querendo, deverá tratar, se for o caso, em demanda própria, ajuizada contra os demais herdeiros, mas não requerendo aqui a anulação da escritura de renúncia, porque a renúncia foi devidamente feita, quer brigar com os irmãos, briga via ação própria, mas não tem como anular essa renúncia que foi feita de forma expressa, conforme a exigência legal, de forma especial, por escritura pública. Não existindo nenhum vício, não tem como requerer aqui, né, essa anulação de escritura pública. Seguindo adiante, terceira característica da nossa renúncia, ela não pode ser parcial, ou seja, ela só pode ser feita no todo. O 1808 diz, ó, não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Portanto, assim como a aceitação, a renúncia também é indivisível, ela é um negócio puro, que, portanto, não pode estar subordinada à condição ou a termo. Quarta característica, a renúncia exige agente capaz. Quinta, tanto o herdeiro legítimo quanto o testamentário e o legatário podem renunciar à herança e ao legado ou a um ou a outro, conforme nós vimos, né, nos parágrafos 1º e 2º do 1808 do Código Civil. E isso não representa exceção à indivisibilidade da renúncia, uma vez que se trata de títulos sucessórios diversos. Sexta característica da nossa renúncia, para o herdeiro renunciar, não é necessária a concordância dos demais herdeiros. Portanto, assim como a aceitação, aqui não é exigida anuência ou comunicação de qualquer outra pessoa. A renúncia, né, é um ato unilateral. O herdeiro renuncia e independe isso, né, de comunicação ou anuência, mesmo que dos demais herdeiros. G. A nossa renúncia só pode ser levada a efeito depois da abertura da sucessão. Gente, é possível renúncia antes da abertura da sucessão? Não, né? Nós já vimos que não existe herança de pessoa viva e que o nosso sistema jurídico, ele proíbe o pacto sucessório. Portanto, se com a morte é que vai se abrir a sucessão e se transmitir a herança, a renúncia a essa herança só pode se dar após a abertura da sucessão, certo? O repúdio prematuro ou a promessa de repúdio configura pacto sucessório, que é vedado no nosso ordenamento jurídico pelo artigo 426, que diz: não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva, certo? G. Imposta a cláusula de inalienabilidade à herança do herdeiro necessário, ainda assim ele vai poder renunciar. Nós vamos ver mais à frente que é possível que o autor da herança ele imponha uma cláusula de inalienabilidade, né, à herança. Isso significa que o herdeiro, herdando, não poderá alienar. A cláusula de inalienabilidade, ela não impede a renúncia, até porque, como nós vimos, a renúncia tem efeitos retroativos à data da abertura da sucessão. Portanto, renunciando o herdeiro é como se ele nunca tivesse assumido essa posição de herdeiro. Portanto, a cláusula de inalienabilidade, ela vai importar após a aceitação da herança. Ela não impede a renúncia, tá?
O herdeiro, portanto, se imposta uma cláusula de inalienabilidade, ele pode renunciar, mas não pode ceder, porque cedendo ele vai ter aceitado a herança e estará fazendo a cessão para outra pessoa. A cessão, ela vai ser interrompida, impedida pela cláusula de inalienabilidade, mas a renúncia não. Pode renunciar ainda que haja cláusula de inalienabilidade. E aí, trouxe aqui umas questõezinhas, como a gente faz em aula, para a gente treinar o que a gente estudou até aqui. Ó, ano 2017, Banca MPE do Paraná, o concurso de promotor substituto do Paraná. Assinale a alternativa incorreta. A aceitação da herança pode ser expressa ou tácita. A aceitação da herança, como nós vimos, sim, ela pode ser expressa, tácita ou presumida no caso, né, do silêncio superior a 30 dias após a notificação. Portanto, a letra A, ela tá certa. B, a renúncia da herança pode ser expressa ou tácita. E aí eu tinha dado destaque para isso quando a gente estava ali agora há pouco falando da renúncia. A renúncia, ela não pode ser tácita. A renúncia necessariamente é expressa e há, inclusive, a exigência de forma especial. Ela tem que ser feita por instrumento público ou nos autos do inventário. Portanto, a B está errada. É a alternativa incorreta que deve ser marcada aqui. Por desencargo, vamos ler as outras. C. Não se pode aceitar ou renunciar à herança parcialmente. Certo. A renúncia e a aceitação são indivisíveis. D. Não se pode aceitar a herança sob condição. Também acabamos de ver, está certa. E E. O herdeiro pode aceitar o legado e renunciar à herança e vice-versa. Pode. Nós vimos que pode e que isso não representa exceção à indivisibilidade. Então, a alternativa aqui seria a letra B. E agora a gente vai dar uma paradinha, a hora do café, e retoma já já. Beijo!